Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como foram de prova? Como foi de matemática? Foi tranquilo? Mandem para mim os comentários, hein? Eu não recebi comentário de todo mundo. Então, hoje nós vamos fazer a reescrita. Nós deixamos para o último dia, não, que é mais difícil, né? Mas que é uma parte que leva mais tempo, ela é mais demorada e precisa de mais dedicação. Por isso que nós deixamos um dia só para reescrita, para vocês fazerem daquela mesma maneira. Escreve parágrafo por parágrafo, terminou um parágrafo, lê, confere, depois vai para o outro parágrafo, lê aquele parágrafo, vê se não tem erro de ortografia, se você não pulou nenhuma parte do texto, depois vai para o outro parágrafo, tá? Lembrando que cada parágrafo, ele é um assunto, uma parte do texto. Porque lembra no começo do ano, quando nós fizemos as revisões textuais? O texto, ele não pode ser feito num bloco só, porque ele vai falar de vários assuntos, vários acontecimentos. Então, cada parte do texto deve ficar separada em um parágrafo. Então, acabou aquele assunto, vai acontecer um novo episódio, então vai e faz um outro parágrafo. Lembrando que vocês podem fazer o planejamento do texto. Lembrar de cada episódio que aconteceu, primeiro anotar tudo numa folha, cada acontecimento, para você organizar as suas ideias. E aí depois você parte para a escrita do texto. Pode fazer primeiro o texto numa folha de caderno velha, um rascunho, e aí depois você só passa limpo aqui na prova. Que às vezes acontece de você fazer direto na prova, erra, tem que ficar apagando, a folha vai ficando feia. Então faz primeiro num rascunho e depois passa limpo aqui na prova, que é melhor. E faça o planejamento do texto, tá bom? Esse texto que vocês vão fazer a reescrita, ele é um conto. Então, o gênero textual é conto e vocês vão escrever só o finalzinho. Então, eu vou ler o texto inteiro e aí quando chegar na parte que vocês vão escrever daquela parte para frente, então eu vou avisar, que aí vocês vão poder voltar ao vídeo e ouvir aquela parte do final quantas vezes quiserem. Se esqueceu a parte do texto, não tem problema. Volta, vê o vídeo de novo e continua escrevendo, tá bom? Lembrando que não precisa ser igualzinho tá no texto, porque não é uma cópia. Vocês vão fazer com as palavras de vocês. Só que tem algumas expressões que é importante você fazer igual do texto. Por exemplo, lá no texto da Cinderela, fala que é um sapatinho de cristal. Se você mudar essa expressão, falar que é um sapatinho de veludo, por exemplo, vai estar de acordo com o texto da Cinderela? Não vai. Então, tem coisas que você pode mudar as palavras, mas tem coisas que não, né? Nós já estudamos isso. Então, quando a professora for corrigir esse final do conto, eu vou analisar 5 critérios. Então, vocês prestem bastante atenção que vocês vão ter que se atentar nesses 5 itens. Depois que escrever o texto, conferir essas 5 coisinhas para depois passar limpo. Então, o primeiro item que vocês vão ter que se atentar no texto de vocês é a linguagem própria do gênero contos de fada. Por exemplo, o gênero conto, ele tem uma característica de linguagem diferente de um poema, diferente de um texto informativo, diferente de uma quadrinha, né? Então, ele tem uma linguagem própria. Então, se você escrever esse final de conto em forma de poema, vai estar certo? Não. Então, você tem que seguir a linguagem própria dos contos, tá? O segundo item que a professora vai conferir no texto de vocês é se vocês escreveram
se atentando à questão da coerência textual. O que é coerência textual? O final do conto, ele tem episódios. Então, vamos pegar de novo o exemplo da Cinderela. Eu posso falar que ela perdeu o sapatinho de cristal antes da meia-noite? Não. Aí vai ficar incoerente o meu texto. Ou eu posso esquecer de falar que a fada madrinha deu para ela aqueles presentes, o vestido, a carruagem. Vai ficar incoerente. Então, o que é coerência? É você colocar os episódios e na ordem certa, tá? Então, eu tenho que seguir aquela ordem, porque se eu trocar a ordem dos episódios, o texto fica bagunçado, fica difícil para ler, a história não fica coerente, tá? Então, esse é o segundo item. O terceiro item é a coesão textual. O que é a coesão? A coesão são aquelas palavras que ligam as frases. Lembra que a gente estudava na sala os organizadores textuais? Que são as palavras mas, então, porém, no dia seguinte, contudo. Então, aquelas palavras que a gente tem lá no nosso quadro na parede, eles fazem com que o texto fique o quê? Ele tenha a coesão textual. Eu vou depois tirar uma foto dessas palavras que a gente usava e pôr lá no grupo para vocês se lembrarem, tá? Depois, o quarto item que a professora vai analisar no texto de vocês é a pontuação, que é muito importante. A pontuação, ela ajuda também a organizar o texto, ajuda a entender o texto, ajuda na compreensão. Porque se eu escrever uma frase sem parar, sem vírgula, se eu não pôr o ponto final, se quando o personagem for falar eu não colocar o travessão, eu não vou entender direito esse texto. Então, esse é o quarto item, é importante. Então, depois que escrever, volta, lê de novo e confere se usou toda a pontuação adequada. O quinto item que a professora vai analisar é a questão da ortografia. Por que a ortografia é tão importante? Porque eu preciso escrever as palavras de forma correta. Porque quem for ler esse texto, se eu escrever as palavras erradas, ele não vai entender da maneira correta, né? Ele não vai conseguir ler direitinho. E aí vai falar, nossa, mas essa criança escreveu tudo errado. Então, eu preciso... E olha só, para você ficar com letra A nesse critério aqui, você não pode ter mais que 2 erros. Quem tiver mais de 2 erros já cai na letrinha B, para vocês verem como a ortografia é tão importante. Então, se atentem bastante nas questões de ortografia, tá bom? Se é com R, se é com 2 R's, se é com M ou N, tá? Se é S, 2 S, C cedilha. Então, tudo isso é ortografia, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou começar a leitura. E aí, quando chegar naquela parte que vocês vão ter que escrever, eu vou avisar. Combinado? O Soldadinho de Chumbo, Hans Christian Andersen. Numa loja de brinquedos, havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos, pois haviam sido feitos com o mesmo molde. Apenas um deles era perneta. Como for o último a ser fundido, faltou chumbo para completar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé sobre a única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada qual com seu fuzil ao ombro, a túnica escarlate, calça azul
e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores do dever. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a algum menino. Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi o presente de que ele mais gostou. "Que lindos soldadinhos!" exclamou maravilhado. E os colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papel, um bosque de árvores verdinhas, e em frente havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé, na porta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma saia de tule bem franzida e uma blusa bem justa. Seu lindo rostinho era emoldurado pelos longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. A atraente jovem era uma bailarina, por isso mantinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça, com uma das pernas dobradas para trás, tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou, pensando que, tal como ele, aquela jovem tão linda tivesse uma perna só. "Mas é claro que ela não vai me querer para marido", pensou entristecido o soldadinho, suspirando. "Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu? Nem cabo sou, vivo numa caixa de papelão junto com meus 24 irmãos." À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só caíra atrás de uma grande cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar 1001, uma enorme bagunça. De repente, ergueu-se da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim, que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se tratava. O gêniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho deitado atrás da cigarreira. "Ei, você aí, por que não está na caixa como seus irmãos?" gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. "Amanhã vou dar um jeito em você, você vai ver", gritou o gêniozinho enfesado. "Pode esperar." Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levantando uma nuvem que fez todos espirrarem. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só, que estava caído atrás da cigarreira, e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas. Teria sido o vento,
ou gêniozinho maldoso? E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo na rua, mas não o encontrou. Logo se consolou, afinal tinha ainda os outros soldadinhos, e todos com as duas pernas. Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpou um pouco, chegaram 2 moleques. Eles se divertiam pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: "Olhe, um soldadinho! Será que alguém jogou fora porque ele está quebrado? O que nós vamos fazer com um soldadinho só? Precisaríamos pelo menos de meia dúzia para organizar uma batalha." "Sabe de uma coisa?" disse o primeiro garoto. "Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo dar a volta ao mundo." E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal. Colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Lá pelas tantas, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, em uma imensa escuridão. Com o coração batendo fortemente, o soldadinho voltava todos seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não o agradava nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegara a um rio com um grande salto. Rapidamente, as águas agitadas viraram com um frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe, que, abrindo a boca, engoliu-o. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe, e não deixava de pensar em sua amada. O que estará fazendo agora a linda bailarina? Será que ainda se lembra de mim? Passou-se muito tempo. Quem poderia dizer quanto? E de repente a escuridão desapareceu e ele ouviu quando falaram: "Olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela." Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E por cúmulo da coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino que ganhara o soldadinho no aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrara dentro dele o soldadinho, do qual se lembrava muito bem, por causa daquela única perna. Levou-o para o garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou-o com água e sabão para tirar o fedor do peixe e endireitou a ponta do fuzil, que amassara um pouco durante aquela aventura. Limpinho e lustroso,
O soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada estava mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, o lago reluzente feito de espelho, e na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder contemplá-la. De repente, como foi, como não foi? É caso de se pensar se o gêniozinho ruim da cigarreira não metera seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou-o na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. Então, até essa parte é a parte que vocês só vão ouvir. Então, da agora para frente que a professora vai ler, é a parte que vocês vão fazer a reescrita, tá bom? Então, presta bastante atenção. A única perna estava amolecendo e a ponta do fuzil envergava para o lado. As belas cores do uniforme, o vermelho escarlate da túnica e o azul da calça perdiam suas tonalidades. O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Ele sentiu então que seu coração de chumbo começava a derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que ardia nele. Naquele momento, a porta escancarou-se com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel diretamente para a lareira, bem junto ao soldadinho. Bastou uma labareda e ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas um pequenino coração de chumbo. Era tudo o que restara do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina de papel, só restou a minúscula pedra azul da tiara, que antes brilhava em seus longos cabelos negros. Triste essa história, vocês não acharam? Eu achei ela muito triste, mas é um conto de fadas tradicional. Então vocês observem que essa história, ela tem as características do conto e vocês têm que ir no texto de vocês manter essas características dessa linguagem, tá bom? Então, observem também as palavras aqui que iniciam os parágrafos. Naquele momento, no dia seguinte, que são os organizadores textuais, tá? Que vocês têm que usar aí no texto de vocês. E esse final, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 parágrafos. Então, a reescrita de vocês também precisa ter esses 5 parágrafos, porque cada assunto, cada acontecimento é em um parágrafo, tá bom? Então, vocês podem ouvir esse final várias vezes, quantas vezes precisar. E vão escrever
na folhinha da prova, tá? Que é nessa parte aqui, ó, da questão número 4. Se por acaso não couber aqui, porque são poucas linhas, vocês pegam uma folha de caderno, continua fazendo na folha, e aí quando termina, deixa essa folha aqui no meio, junto com a prova, que aí eu sei que não coube, que vocês tiveram que continuar. Porque realmente, quem tem a letra um pouquinho maior, não vai dar aqui, tá? Aí vocês continuam na folha. Então, eu espero que tenha ficado bem clara a minha explicação. Façam com bastante carinho, com bastante atenção. Desliga a televisão, desliga celular, tira de perto tudo que pode distrair de vocês, tá? Façam os episódios, que é nada mais que o plano que vocês vão escrever. Façam o rascunho e depois passa limpo aqui na provinha, tá bom? Qualquer dúvida, podem perguntar para mim que eu ajudo vocês. Beijos e até amanhã. Boa prova, boa reescrita.